Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e o Corinthians se prepara para o jogo do próximo sábado contra o Ceará pelo Campeonato Brasileiro. E quem será o substituto de Fagner? Michel Macedo ou Ramiro? E quem será o substituto de Pedrinho? Jadson, Regis, Bocelli, Gustavo, Janderson? Mas antes de falar sobre essas notícias, sobre essas possíveis alterações, eu peço a você que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações e assim ficar por dentro de tudo que se passa no Corinthians. E o Corinthians se prepara para o jogo do próximo sábado às 11 da manhã na Arena Corinthians contra o Ceará, jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. E para essa partida o Corinthians terá vários desfalques. Fagner servindo a seleção brasileira, Pedrinho servindo a seleção brasileira olímpica, Sornosa servindo a seleção do Equador, Ângelo Aral servindo a seleção olímpica do Chile, além de Everaldo. Com problemas no pubis, Everaldo deverá desfalcar a equipe do Corinthians por cerca de um mês. Acho lamentável o Corinthians perder tantos jogadores assim por conta de não parar os jogos do Campeonato Brasileiro por conta da data FIFA, um erro absurdo da CBF que pelo jeito vai ser corrigido no próximo ano. Para a lateral direita, para substituir o Fagner, o técnico Fábio Carille indicou que o Michel Macedo deverá jogar no seu lugar. O problema é que o Michel Macedo será julgado nessa semana por conta daquela expulsão infantil contra o Avaí. E caso seja suspenso, Carille já disse que quem jogará no lugar será o Ramiro. Ramiro que já atuou nessa função na equipe do Grêmio, sabe jogar nesse setor e eu acho sinceramente que seria uma opção muito mais interessante do que o Michel Macedo. Já para o lugar do Pedrinho, o técnico Fábio Carille treinou na segunda-feira, no jogo treino contra o São Bento, o Jadson. Depois entrou o Regis em seu lugar. O Jadson é um jogador que tem uma importância histórica no Corinthians, mas esse ano, por conta de várias lesões, não conseguiu render o esperado. E o Regis também acho que é um jogador que, para esse setor, não é a melhor indicação. O Janderson é outra opção, garoto do Sub-20 do Corinthians, que já vem treinando no time principal, que é um jogador insinuante, vai pra cima, assim como o Pedrinho é um jogador que gosta do 1 contra 1 e poderia sim ser uma opção também bastante interessante. O Fábio Carille também sinalizou que pode alterar o comando de ataque. Como o Ceará é um time que vai jogar fechado contra o Corinthians, talvez seja necessária a presença de um centroavante mais de área, como o Gustavo, que marcou o gol da vitória contra o Atlético Mineiro. E aí fica a dúvida, se o Gustavo entrar no lugar do Wagner Love, será que o Wagner Love não pode ser escalado no lugar do Pedrinho? Você sabia que o Corinthians é a única equipe invicta entre as séries A e B do Campeonato Brasileiro pós-Copa América? Isso mesmo, nesse período o Corinthians disputou 13 partidas, venceu 7, empatou 6, marcou 17 gols e sofreu apenas 6 gols. Não é à toa que o Corinthians ocupa a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro e está classificado para as semifinais da Copa Sul-Americana. Bem que o técnico Fábio Carille disse que o Corinthians melhoraria depois da Copa América. Prometeu e cumpriu. E por falar em Fábio Carille, o técnico do Corinthians deu uma entrevista exclusiva para o canal Fox Sports e deu uma declaração no mínimo curiosa. Abre aspas. Cada vez menos ouvindo a imprensa, cada vez mais acreditando no nosso trabalho, nossas convicções, fecha aspas. Ó professor, ainda bem que você pensa assim, porque se pensasse ao contrário, realmente eu ficaria bastante preocupado. E ontem à tarde, pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, o Corinthians enfrentou o Santos lá em Santos e ficou no empate em 0-0. Apesar do resultado, o Corinthians fez uma boa partida e poderia ter saído vitorioso. Com o resultado, o Timão se manteve na 4ª colocação com 26 pontos, 3 pontos a menos que o líder Palmeiras. Então por hoje é só, eu volto amanhã às 11 horas com todas as notícias do Corinthians, então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!